Bom, mais um contributo para o período de debate que vamos seguir, aqui centrado nas questões dos hortofrutícolas, como falávamos há pouco, e das questões da produção do tomate. E sem mais demoras, passaríamos então a palavra ao Joaquim. O Joaquim Vieira Rodrigues é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre e doutor em História Contemporânea pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é professor aposentado do ensino secundário e investigador integrado do História, Territórios, Comunidades, um polo do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem inúmeros trabalhos apresentados e publicados na área das conservas. Destacamos 2 ou 3, a indústria das conservas no Algarve entre 1865 e 1945, que é a sua tese de mestrado, ou a crise económica e social em Lolé nos anos 30 e 40 do século XX, desemprego, pobreza e indigência, ou, por último, o Algarve e a Grande Guerra, a questão das subsistências entre 1914 e 1918. Esta última, a sua tese de doutoramento. Muito obrigada. Por favor, Joaquim, somos ouvidos. Tenho que ligar o som, não tenho o microfone ligado, peço desculpa. Pronto. Quero agradecer aos organizadores, portanto, deste encontro, me terem, portanto, convidado para falar aqui, neste caso, portanto, da indústria de conservas do Algarve. Saudar todos aqueles que nos estão, portanto, a assistir sobre este importante evento, sem dúvida nenhuma. Começou de manhã com matérias também muito interessantes e que estão muito viradas não só para o presente, mas também para o futuro da humanidade, né? Da alimentação, da água, de tudo aquilo que nós já estamos a sentir, portanto, um pouco. E, portanto, eu vou agora recuar talvez um pouco mais o início da indústria de conservas, que é, por acaso, é no Algarve, embora a indústria as conservas, portanto, a conservação dos alimentos, como nós dois sabemos, isso vem já de há milénios. Eu vou fazer aqui, portanto, partilhar, vou tirar aqui e vamos lá ver se eu consigo me pôr aqui para... Como é que eu quero... Joaquim, é aqui no fundo, à direita, onde tem uma espécie de uma tábua. Estava tapado. Ok, obrigado. Portanto, é o título, como já foi, portanto, referido, da evolução da indústria de conservas, de 1865 a 1945. Eu vou, fundamentalmente, portanto, aqui falar da indústria. É evidente que a indústria de conservas tem outras ramificações importantes. Uma delas é, obviamente, essencial, que é a questão da pesca, mas que não podemos falar aqui porque seria um outro encontro, mas digamos que no nosso pensamento está sempre essa questão, quer dizer, não há pesca, não há conservas, não há produção, como é evidente, e muitas vezes a exportação diminui. A indústria conserveira moderna, como certamente talvez tenham algum conhecimento, começa, portanto, com este senhor francês Nicolas Appert, por volta do período do Diretório. A imagem do centro é muito interessante porque mostra Napoleão a falar, portanto, com Appert, sobre a forma de poder, digamos, alimentar os exércitos napoleónicos, nesta altura, no período, no contexto da campanha de Itália. Temos uma primeira imagem do que seria primeiras latas de conservas que existiriam, depois uma já, digamos assim, mais moderna, de 1820,
muito semelhante, portanto, àquelas que que usamos hoje. A própria folha de Flandres, que é a base das latas de conserva, já está presente, já a Alper utilizou, e que depois vai ter um grande desenvolvimento. O seu princípio, como sabem, é o princípio, portanto, o princípio da esterilização portanto, dos alimentos, das latas, para que possam resistir, como nós sabemos, durante anos, portanto, ao produto que tem lá, neste caso conservas, mas que poderá ser conservas de peixe, poderá ser conservas de outro tipo. O processo de fabrico das conservas tem alguma complexidade, digamos assim, e tem que ser algum cuidado de higiene, etc. Ao princípio, as fábricas não seriam tão higiênicas e, portanto, e há relatórios para que elas, evidentemente, possam cada vez mais se tornarem aptas para um produto que é para a nossa alimentação, desde, lá está, tanto a chegada do peixe digamos, à lota ou ao cais, e depois aquilo que se chamava o vai-vem, que já é provavelmente dos anos 30, 40, mas já tem alguma, digamos, um pouco moderno, no sentido em que, portanto, o vai-vem leva, como é óbvio, desde do barco até à fábrica ou até ao sítio onde o peixe é descarregado, e, portanto, auxiliando os homens, neste caso, homens, auxiliando na descarga. Depois, todo o resto do processo do fabrico da conserva vai desde a seleção do peixe ao descabeçar do peixe. Portanto, são imagens de Olhão, de Lagos, de Portimão, anos 20, 30, 40, em que a mulher, como sabemos, está presente. Neste período, é uma das indústrias, das poucas, em que, de facto, as mulheres ocupam 80%, 90% da mão de obra, e ainda hoje, mesmo nas fábricas mais modernizadas, que se tanto conhecem, as mulheres continuam presentes na fase do descabeçar do peixe, do enlatamento, etc. Né? Depois, outra parte já em que o homem está mais presente, digamos assim, que são os soldadores, que durante muito tempo foram uma aristocracia operária, ganhavam um vencimento, um salário mais alto, porque é necessário soldar a lata. Portanto, a lata não pode, é fechada no vácuo, mas não pode ter absolutamente nada para que possa o ar entrar, porque senão, evidentemente, a lata, a conserva não tem portanto, não é possível de ser utilizada. Mais tarde, aparece já um pouco mais moderno, julgo que é nos anos 40, esta cravadeira de fecho mecânico das conservas. É preciso dizer que as latas que nós hoje conhecemos, normalmente eram feitas na latuaria, portanto, com as determinadas dimensões que eram, portanto, normais. Depois a litografia para imprimir todos aqueles dizeres, portanto, que a lata de conservas que nós conhecemos e tem. As grandes fábricas é que tinham latuarias. As pequenas, e que eram a maior parte, evidentemente mandavam fazer latuarias que existiam portanto, nas principais cidades. E, finalmente, a parte muito importante da esterilização, em que as conservas vão ser metidas em autoclaves até uma temperatura determinada, para todos os germes, digamos assim, que possam existir, estejam, portanto, morram, né? Portanto, não possam haver qualquer problema em relação à conserva. Ora bem, a dinâmica, as conservas em Portugal, conservas de peixe, são fundamentalmente para exportação. Não há grande consumo de conservas do ponto de vista interno. E assim, desta forma, evidentemente que as conservas de peixe, sardinha, fundamentalmente sardinha, mas também
portanto, o atum, e podemos um pouco depois falar um pouco mais nisso, tem, portanto, o seu objetivo é a exportação, e nós sabemos que desta altura, e portanto, estamos a falar, eu vou entrar aqui, a exportação começou antes, mas vou incidir principalmente aqui no período nestes períodos que estão aqui, mas nós temos grandes concorrentes. Temos Marrocos, temos a Espanha, temos a Itália, temos a Noruega, e portanto o produto tem que ser de boa qualidade, o que nem sempre acontecia, e tem esse problema da concorrência de outros países. E, evidentemente, outro aspecto importante que eu já acabei de referir no início é que, de facto, tem que haver, portanto, capturas para que se possa fabricar esse produto. E, muitas vezes, as crises que existiam não é só apenas da concorrência externa, mas da própria atividade pescatória em que não havia, e isso com um impacto social, porque os pescadores, neste caso, quando não tinham para vender, também não tinham para comer, e nós sabemos que as situações nos grandes centros conserveiros são, ao mesmo tempo, centros pescatórios, eram, de facto, muito, muito grandes. Ora, eu esqueci-me qualquer coisa aqui. Desculpem lá, volta atrás, desculpem lá, que eu não passei aqui sem querer. Portanto, são os principais centros conserveiros do Algarve, desde, portanto, Lagos, Portimão, Albufeira, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. É aqui que começou pela primeira vez pela família Ramírez Andaluza, portanto, o princípio da esterilização em Portugal, portanto, de conservas de atum, portanto, de azeite. Há outros centros também de produção de conservas, mas, por exemplo, são a Quarteira e outras, Faro, por exemplo, também tem fábricas de conserva, mas são centros mais reduzidos. Os grandes centros eram estes, principalmente Portimão e Olhão. Vila Real de Santo António, Tavira, eram dois centros mais relacionados com o atum, uma vez que era no Sotavento que estavam as principais armações do atum. As armações serviram durante muitos anos, décadas, para a captura do atum, quer o de direito, quer o de revés, que depois posso explicar. Portanto, eram estes centros, e principalmente Vila Real de Santo António, que capturavam, portanto, os atuns e que depois fabricavam a conserva respectiva de atum. Pronto. Em relação, portanto, à Primeira Guerra Mundial, é um período evidentemente, de grandes dificuldades, que nós sabemos. No ponto de vista da exportação, eu diria que foi praticamente um take-off da indústria de conservas a nível nacional e a nível do Algarve. Os gráficos que eu tenho aqui são a nível nacional, porque índices para o Algarve praticamente não existem, ou são muitíssimo, portanto, escassos. Os quadradinhos que eu tenho mostram, de facto, portanto, aquilo que tem a ver mais com, portanto, com o Algarve. Portanto, 1914-18, não há uma grande, como é que dizer, não há uma grande exportação de conserva. O que se dá também aumenta, é verdade, o que acontece é uma grande valorização, porque, evidentemente, vão para, principalmente, os aliados. Vai para a França, vai para a Inglaterra, portanto, grandes quantidades de conserva. O após-guerra, até 1924, é um período também de alguma expansão, como nós podemos ver, pelo menos até 1924, embora, pelo menos nas fontes, tanto daqui do Algarve, se note já alguns momentos, alguns períodos em que surge, portanto, a questão da crise, alguns encerramentos de fábricas, estoques. Em 1921, por exemplo, o Algarve tem 140 fábricas, chegou a ter, portanto, e mais até.
Depois, em 1924, com a valorização do escudo, há digamos, uma queda bastante acentuada, eu diria a crise antes da crise, porque depois temos 1929, e aí sim temos, portanto, uma quebra da pesca. 1925 é um dos anos mais fracos em capturas. Encerramento de fábricas, claro, fábricas encerradas é desemprego, toda a gente, portanto, sabe, e, evidentemente, conflitos sociais que percorreu o Algarve durante este período, não só pelas questões das fábricas de conserva, mas também por outras questões. O impacto da guerra é justificado, digamos assim. É, evidentemente, o fornecimento às tropas portuguesas e aos aliados, como é evidente. Depois também algo que eu diria que são os sinais exteriores de riqueza dos conserveiros, muitos deles provavelmente analfabetos e com poucas luzes, digamos assim, mas que enriqueceram com a exportação de conservas de peixe, e que muitas vezes depois havia quem se mostrasse com esses sinais dessa riqueza de uma forma um pouco ridícula, ou muito ridícula, não é? E os efeitos negativos, aquilo que se escreve de relatórios e de obras de jornais, etc., em que, de facto, enchiam-se tantas latas de sardinha, mas não de sardinha, com cabeças de sardinha, talos de couve, serradura, etc., e o objetivo seria o afundamento dos barcos e depois o seguro, né? Eu já estudei a guerra submarina aqui do Algarve, não tenho ideia, há muitos barcos afundados, 30 e tal, a maior parte são ingleses, não tenho ideia nenhuma que tenham sido barcos que levassem grandes toneladas de conservas. Seria um objetivo, né? Mas não creio que isso tenha acontecido, eu não tenho ideia e nem tenho conhecimento sobre isso. Depois, a grande crise de 1929, que nós sabemos, que atingiu, portanto, o mundo. Portugal não terá sido dos mais atingidos, mas de qualquer forma 1933 é um ano, a partir de 32, 33, é um ano de facto de uma quebra bastante grande, que coincide mais uma vez com um dos anos de menores capturas, 1933. Portanto, as duas coisas estarão relacionadas. Portanto, temos o preço da conserva, portanto, neste período baixa significativamente, e depois temos a exportação de conservas de sardinha por Portimão, dos raros índices de exportação que encontramos de um centro, e que podem ver que a partir de 1934 a crise, digamos assim, entre aspas, estaria, portanto, ultrapassada até 1938, com quebras, como é óbvio, num produto de exportação e com estas características e com esta concorrência, e numa altura e num contexto que nós sabemos de grandes dificuldades. Ora, um momento, digamos, importante da indústria nacional, portanto, temos a queda da República, nós sabemos, a implantação da ditadura militar, a partir de 1926, e já em plena ditadura militar começam a existir, portanto, determinados tentativas de reformar, tanto as indústrias nacionais e a indústria das conservas, portanto, nacional e do Algarve, como é evidente, já num sentido diferente daquilo que tinha sido até então. Começa-se com as representações e relatórios sobre a situação económica e social do Algarve logo em 1926, portanto, após a implantação da ditadura militar, e temos logo as primeiras leis, logo em 1928, há uma lei, não é propriamente para a indústria, mas a fala da indústria de conservas, sobre o que eu ponho aqui de uma forma geral, do condicionamento industrial, que vai até 1932, e em 32 há uma lei precisamente do condicionamento da indústria de conservas, que é a proibição de novas fábricas, que, portanto, já foi aqui falado pelo Leonardo, e que começa
precisamente nesta altura, limitar a capacidade de produção. Em 1925 o país tinha 400 fábricas de conservas. Portanto, era muito difícil, digamos, uma indústria continuar neste sentido, né? Limitar a concorrência, como já foi falado também aqui, e limitou também a modernização, porque de facto eram para pedir a introdução de fábrica, de máquinas, das mais simples que possa existir, como sabem, havia a necessidade de uma autorização, e muitas vezes essa autorização, a grande parte das vezes, como também já vimos agora mais à frente, não era dada. Depois temos a visita de Salazar aos centros algarvios em 1931, do qual sai o relatório. Portanto, o Instituto de Trabalho Nacional, não vou falar sobre isso. Sindicato Nacional dos Operários, portanto, grêmios, sindicatos que, como sabem, surgem aqui. O Grêmio dos Industriais de Conservas, portanto, em 1936. E nesta construção do corporativismo, da cartelização, temos, em relação à indústria de conservas, mas também podíamos falar sobre, por exemplo, os frutos secos, que é semelhante, digamos, o processo, ou as cortiças, que não é um produto alimentar, mas que também pode entrar que entra no corporativismo, como é evidente, que é uma indústria importante também do Algarve. Temos o Instituto Português das Conservas, portanto, é julho de 1936. A Segunda Guerra Mundial é outro período, não vou muito adiantar, muito semelhante à Primeira Guerra Mundial. Exportação, não muita, mas grande valorização da exportação, mas com algumas diferenças em relação à anterior. Temos aqui também este gráfico da exportação de conservas pelo Porto de Olhão. Não era pelo Porto de Olhão, porque a maior parte das conservas iam de Caminho de Ferro, mas, digamos, a fonte que consultávamos fala em Porto de Olhão. É uma fonte muito completa, porque indica-nos o dia da partida, o dia da chegada, para onde é que a conserva, portanto, ia, para a Inglaterra, para a França, para a Alemanha, etc. Né? Portanto, ao longo destes anos todos. Portanto, que nós podemos ver que em quantidade há uma quebra, portanto, importante, mas no valor, embora nos últimos 2 anos houvesse uma quebra, o valor da conserva, de facto, subiu muitíssimo. O bloqueio económico é feito pelos aliados, fundamentalmente para a Inglaterra, para que Portugal não enviasse o mínimo de conservas de peixe para a Alemanha. E tinham uma série de mecanismos, como os navicer, as compras preventivas, listas negras, portanto, empresas que exportariam para a Alemanha sem autorização, digamos assim, testas de ferro, portanto, pessoas que compravam a conserva para mandar para determinado país. Portugal praticamente perde a maior parte dos seus mercados nesta altura. Há também os Estados Unidos, que também se exporta com algum significado, mas a grande concentração, uma percentagem muito grande da conserva de peixe, de uma forma geral, sardinha e atum, é para a Inglaterra entre 41, 42, 44 e 45, e depois temos a Alemanha, que é o maior importador de conserva nos anos de 42 e 43. O valor da média da tonelada de conserva chegou a valer, portanto, 20 contos em 1943, e o Jornal Alvano tem muitos artigos sobre esta matéria e são a denunciar os quinta-colunistas, ou seja, as empresas que exportavam conserva para a Alemanha. Neste caso, há várias empresas aqui, uma delas é, portanto, a FEU de Portimão, uma grande empresa, uma das maiores empresas do Algarve e provavelmente também do país, precisamente em Portimão, onde hoje está o museu, portanto, de Portimão. Portanto, uma fábrica muitíssimo grande.
Depois, Joaquim, peço desculpa interromper, eu pedia que avançássemos para a conclusão, pode ser? Está bem, depois pronto, podermos rápido. ter aqui algum tempo. Tá bem. Pronto, é a questão da conserva do ovo frango, do ouro da Ásia, que eu não vou falar. As conservas de peixe no contexto do país foram importantes. Portanto, nós não temos muito elementos sobre a exportação, mas a produção, portanto, também tem o seu... é importante, não é? E que, de facto, mostra que as conservas do Algarve tiveram, de facto, uma importância bastante interessante. Em relação à conclusão, portanto, nós temos ciclos de prosperidade e de crise nas conservas, a escassez frequente de peixe, dependência de outras matérias-primas, como a folha de Flandres, o azeite e o estanho, que nós praticamente não tínhamos, o defeso, que é o período em que não havia pesca e muitas vezes as fábricas também não podiam funcionar porque não havia, porque foi assim determinado durante 4 meses. Portanto, a mobilização das forças vivas, portanto, tem a ver com a República, e uma economia autogerida que se pensou, digamos assim, ao princípio, para depois o dirigismo e a intervenção do Estado, a capitalização, com todos estes pontos que nós temos, portanto, aqui. Em relação aos operários e em relação ao corporativismo, temos os contratos coletivos de trabalho, portanto, em relação ao mundo do trabalho, subordinação do trabalho ao capital, e também uma concentração regional da produção, ou seja, em qualquer dos centros há sempre um conjunto de firmas que dominam, portanto, o mercado. O caso de Portimão, por exemplo, entre 1933 e 47, temos 11 empresas que dominam 75% dessa produção e, portanto, dessa exportação, muitas vezes. Portanto, peço desculpa de demorar mais um bocadinho, mas é tanta coisa para... Muito obrigada, nada disso. Mas, obrigadinho, sim. Obrigada, Joaquim, muito obrigada.